Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, não sei que momento que você está, inclusive, assistindo este nosso encontro com especialistas. Meu nome é Adriano Albano. Este é um momento de trazer especialistas no mercado em determinados assuntos. Nós sempre, falamos sobre vários assuntos, porque este encontro com especialistas faz parte do nosso projeto Como Construir um Polo EAD de Milhões, um projeto muito completo, que eu já vou falar um pouquinho dele. Mas esse encontro com especialistas de hoje vai falar de como captar leads quentes em ações promocionais. Olha o detalhe, leads quentes, né? Como impactar em um primeiro contato. Olha outro detalhe, como impactar, né? Nesse primeiro contato, será que é nas estratégias que todo mundo utiliza? Como é que eu posso fazer um impacto diferente, um impacto sendo justamente trabalhando diferenciais em relação ao que todo mundo faz no mercado? É isso que a gente vai abordar hoje. Então, mais uma vez aqui reforçando, ao final a gente deixa espaço aí para perguntas, tá? Então a gente vai guardando a sua pergunta aí, no final a gente vai respondendo e vai tendo um bate-papo, tá? É 1h30 no máximo aí de encontro. Em 45 minutos a gente vai explanar os assuntos e depois na sequência a gente abre para perguntas, ou seja, metade do tempo justamente para a gente debater um pouquinho. E aí, o que que é esse projeto Polo de Milhões? Para entender até em função deste conteúdo que nós estamos falando aqui hoje. É um projeto que ele tem mais de 80 aulas, é um conteúdo de praticamente um ano de curso, tá? Claro que vai depender do aluno, tem gente que faz em 4 meses, tem gente que faz até um pouco mais, a gente disponibiliza o conteúdo por 1 ano e meio, inclusive, mas a gente fala de tudo aquilo que influencia, inclusive, o tema de hoje. Mercado EAD, o perfil do cliente, para a gente entender o que que ele quer exatamente, né? Quando faço uma ação promocional, eu levo aquilo, eu posso levar aquilo que é como expectativa, e às vezes as pessoas acham que é preço, então eu vou numa ação promocional, falo só de preço, será que é isso? Acho que pode ser isso também. Diferenciais das instituições e diferenciais dos polos, porque em cada região a gente precisa entender o que que a gente é diferente, o que que a gente é melhor na nossa região, precisa entender para isso, fazer o cliente oculto, né, com seus concorrentes, fazer o cliente oculto com a sua equipe também, para ver como é que está o atendimento, mas aí você direcionar, né, em função desses diferenciais, construção de marca, aí falar de produtos, desmistificar EAD antes mesmo de falar o seu produto. Tem muita gente que não sabe o que é EAD, não sabendo, acha que simplesmente não precisa estudar, e aí você já tem um problema de permanência. Ponto de venda, ou seja, aquilo que já te influencia como construção de marca, comunicação, você é o que você comunica, você só comunica preço, as pessoas vão só te procurar e vão querer preço mais baixo, porque é só isso que você comunica, será que você, né, como é que você pode comunicar para de repente ser conhecido, se você realmente tem diferenciais de outra forma? O atendimento ele vai fazer a sua imagem, né, nessa construção de imagem, e para a gente entender como é que são as etapas do atendimento também, tudo isso a gente tem no nosso conteúdo. Relacionamento com o mercado, que isso aqui é de extrema importância, com empresas, escolas, eu não estou falando só de convênio, é muito mais do que um convênio, a gente bate muito forte nisso, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, porque tem a ver com ação promocional direcionada também, para pegar lead qualificado, veículos de comunicação, prospects e alunos, todos esses que é um relacionamento que você faz, relacionamento com aquele que ainda não nem é seu aluno, mas você trabalha em relacionamento que tem a ver com o assunto de hoje também. Plano de mídia, funil de vendas, permanência, gestão de pessoas e gestão comercial, indicadores e tudo mais. Tudo isso está embutido aí no projeto Polo de Milhões, por isso que a gente traz encontros com especialistas, inclusive com vários assuntos. E hoje nós trouxemos Igor Pacheco. Já trabalhei com o Pacheco, olha, um dos melhores profissionais que eu já trabalhei, um cara excepcional e continua crescendo, crescendo, continua aprendendo, né? Eu estava falando esses dias com o Pacheco, ele está fazendo uma pós e assim vai, né? A gente trabalha com educação, a gente sabe da valorização disso. Nem vou falar aqui da experiência dele, que já estava no material, mas eu quero que ele fale um pouquinho da experiência rapidamente, Pacheco, falar um pouquinho aí, onde você trabalhou, o que que você fez, o que que você está fazendo, para aí assim a gente entrar especificamente num assunto específico aqui da nossa live. Pacheco, contigo. Legal, obrigado, Adriano. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar dividindo as minhas experiências, o que eu vivenciei com vocês e estar ajudando esse ecossistema de conhecimento que o Adriano formou. Até porque a gente sabe lá que muita gente na ponta
precisa de apoio, às vezes precisa de uma orientação e isso que você criou, Adriano, é muito legal. Esse ecossistema é muito interessante. Bom, completei esse ano 24 anos de carreira dentro do marketing, né? Fiz essa conta semana passada, que eu estava olhando aqui diploma, olhando uns documentos aqui em casa, 24 anos na estrada já. Sempre trabalhando principalmente na operação de marketing, então, criação, produção, planejamento de promoções. 14 anos, né, trabalhando com educação à distância. Eu lembro que a gente começou lá atrás com 8.000 alunos. Quando eu saí, passei o bastão, a gente estava com 180.000 alunos. Então, peguei vários ciclos da EAD, desde termo de saneamento, expansão, concorrência, novos players que saíram, fusões, etc. Passei um tempo, na indústria alimentícia, na maior rede hoje de casual dining, no Brasil, trabalhando quase com o mercado de luxo, né, mas dentro do restaurante, trabalhando como gerente de mídia e gerente de trade, ou seja, de novo, promoção na mesa, como é que você estimula a compra, como que você estimula produto. E só que no meio dessa jornada tinha uma pandemia. E aí eu lembro que eu entrei no melhor momento da empresa e saí no pior momento dela. Mas foi uma experiência muito transformadora porque a gente aprendeu a como lidar com essas situações, né, essas mudanças de rota. Acabei voltando para a educação, mas dessa vez para a educação executiva. Voltei, trabalhei 2 anos e meio na quinta maior escola, quinta melhor escola de negócios do mundo, a Fundação Dom Cabral. E lá reaprendi algumas coisas. Imagina, eu estava com educação à distância, que é um nicho, é um público diferente. Eu fui para educação executiva, onde a gente trabalhava com C-levels, com diretores, com gerentes, níveis gerenciais, mas vendendo educação. E hoje atuo no segmento de energia. Eu trabalho com a comercialização de GLP a granel e desde construção de usina, geração de energia e distribuição de energia elétrica pelo país. Então, mas independente de toda essa minha jornada aí de educação, alimentação e energia, os papéis foram os mesmos, né? A gente sempre tem na mesa um funil para encher, desafios de gerar ativação, de fazer campanhas, fazer ações promocionais, sempre para poder estar levantando oportunidades para a área comercial. Então, Perfeito. É uma em coisa. breve remake aí. Ah, ótimo. Ou seja, Grupo Educacional Nídia, Fundação Dom Cabral, Madeiro, La Violeteira, Aslog, são várias empresas aí, cada um com a sua estratégia, por isso que eu trouxe o Pacheco para também ele falar em função de perfis de público e aquilo que a gente adaptar também. É interessante o que o Pacheco falou de marketing, e às vezes a pessoa olha assim, um cara de marketing, mas não, um cara que está na ponta aqui, que eu que estou sofrendo aqui. Gente, aí que tá. Justamente o marketing, ele precisa estar antenado, na verdade, com aquilo que realmente acontece na ponta, e é o que acontece na ponta que está antenado com o marketing, porque essa sintonia vai fazer o melhor em termos de estratégia. E aí você, inclusive, como polo, pode ter a sua estratégia de marketing. Você pode ter, na verdade, entender aquilo que você é melhor. Isso é estratégia. Marketing não é comunicação, não é aquele setor que faz o panfleto, a comunicação. Marketing é muito mais, é estratégia. Então, você é o responsável pela sua estratégia de marketing na sua região. E é isso. As estratégias e ações promocionais é uma estratégia de marketing. Então, que você vai atuar, que você vai executar, que você vai planejar na sua região. Por isso, tem tudo realmente a ver. Bom, vamos lá. Hoje, a área da educação está muito acirrada, né? Eu lembro que eu conversei, até comentei isso na última live também, meu antigo diretor, que eu trabalhei no varejo durante muitos anos, e depois cada um foi para um lado, e aí ele se tornou, inclusive, presidente, aí, o CEO aí, do McDonald's no Brasil, e agora está aí como CEO da Burger King e outras empresas aí junto também. E ele me ligou há pouco tempo atrás e perguntou, Adriano, como é que foi você ter saído da área da educação e ter ido, aliás, ter saído do varejo e ter ido para a área da educação, né? No varejo, aquela loucura toda, e ter ido para a educação, que é aquele negócio mais tranquilo e tal. Falei, ô Paulo, você está muito enganado. A área da educação hoje está muito acirrada. Haja os números, né? Eu já vi os números aqui,
1.000 instituições de ensino credenciadas por EAD, 46 mil polos no Brasil, e a gente sabe a disputa, e muitos gestores falam isso para mim. Meu Deus do céu, abriu mais um polo na minha região aqui, está oferecendo agora curso a R$ 150, o que que eu faço? Ah, agora tem um cara oferecendo uma pós a R$ 30, o que que eu faço? Falei, dá risada. Como assim? Dá risada? Não entendi. Estou desesperado. Cara, se o cara oferece esse preço, se você não tem um produto, se você não tem um produto realmente bom, que você consiga vender valor, cara, realmente você vai fechar mesmo. Vai parecer cada vez cara mais barato e ele vai fechar, inclusive, você vai fechar. Agora, como é que você trabalha isso em termos de venda de valor também, né? Isso são diferenciais aí, é um assunto aí para alguns dias, inclusive. Mas vamos lá. Um mercado muito acirrado, mais de 46 mil polos. E aí, na ânsia dessa atenção para o mercado, do mercado, uma guerra acirrada de preços, porque a maioria pensa o seguinte, e aí agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso ser competitivo, né? E aí, eu preciso chamar atenção. Eu preciso captar lead, né? Porque para captar o aluno, eu preciso ter o lead para eu ligar, para minha, né, o pessoal comercial ligar, então fico muito nessa função de captar leads e depois atuar e converter esses leads. Esse é basicamente 90% do trabalho de um polo hoje, pelo menos na cabeça, normalmente da grande parte dos gestores. Então, preciso captar lead. Aí o que que eu faço? Eu faço ações de rua. Eu vou para a rua. Vou lá captar lead. Todo mundo que passa aqui, vou tentar captar lead. Qual a promessa do quê? Lembrando que a educação não pode ser tratada como commodity. Excelente, Fábio. Já vamos até falar um pouco sobre isso na sequência. Exatamente isso. Isso eu falo a todo momento. Perfeito. É, até porque não é, né? Tem gente que, inclusive, o mercado acha que o EAD é tudo igual. E não é. Aí que está o nosso papel, realmente, de mostrar isso. Mas vamos lá. A gente faz ação de rua, capta lead com a promessa do quê? Ah, vem aqui, preenche o lead aqui que você vai concorrer a uma bolsa de estudos. Aí, ou você capta lead no digital e você faz o quê? Você promete, ou você oferece uma bolsa de estudos. É esse o mercado. Então, você capta lead com esta promessa. Aí, assim, a pergunta, né, Pacheco? A gente deve se basear somente nessa estratégia. Por que que eu falo somente? Porque assim, não quer dizer, porque se eu falo que não devemos nos basear nessa estratégia, vai ter um monte de gente que vai sair aqui rapidamente e falar, não, não, pera, não quero nem assistir isso. Porque eu faço isso a todo momento, como é que assim que eu capto aluno? Isso não está errado, a gente deve fazer, ser competitivo, mas saber usar um outro lado também para que você não precisa ser o menor preço, né? Exato. É, então, essa pergunta é, a gente deve usar somente essa estratégia de captar lead na rua, de quem está passando, e oferecer bolsa de estudos? Realmente é esse o caminho? Eu queria que o Pacheco, então, contasse um pouquinho aí da sua experiência em ações promocionais. A gente fez muito, junto, muito, Sim. né? E a diferença entre esses perfis de clientes e as suas expectativas para que você realmente desenvolvesse uma ação promocional. Como é que foi aí, né? Como é que foram esses ajustes e como é que foi a sua experiência do modo geral aí? Não, legal, Adriano. Complementando a questão da commodity, até na commodity você precisa gerar vantagem competitiva a valor, porque é igual ao produto. E se a gente pegar EAD, EAD não é igual ao produto. Se é a EAD da Unital com a outra Uni, elas são totalmente diferentes. E aí, entrando nesse cenário de competitividade baseada em preço, o que que acaba fazendo? O setor acaba fazendo uma soma zero, puxa para baixo. E aí a régua fica diferente. E a promoção, a ação promocional, ela tem. Muitos acham que faz sentido não fazer, faz sentido fazer, mas eu vejo uma grande relevância na ação promocional, porque além delas atraírem um público considerável para o seu funil, para ajudar isso na captação, mas ela tem que estar intimamente ligada à percepção de valor. Porque senão você acaba enchendo o funil de gente que não percebeu o valor do seu negócio, do seu produto. E aí lá na frente essa conta vai aparecer, né? Então, captei tantos leads nessa ação promocional na praça XPTO. Ou eu fui visitar uma empresa, captei X leads, e aí fica tirando por base só o número. Mas o que uma ação promocional tem que ter muito cuidado é o quanto de valor que ela está agregando para aquela pessoa que está deixando o lead, está deixando o contato. Às vezes está olhando só o preço, às vezes está olhando alguma vantagem que está dando, uma vantagem financeira, uma vantagem de um brinde, e isso é um grande erro na estratégia de ações promocionais. Eu tenho muito claro nessas minhas andanças aí, Adriano, até junto com você,
que a gente aprendeu assim, que a estratégia, todo mundo fala que a minha estratégia é centrada no cliente. Puxa, legal, que bom que é centrada no cliente. Só que a gente tem que lembrar que a promoção ela está ligada intimamente a canal, né? Qual que é o canal que você está trabalhando. E o embasamento dessa estratégia no cliente, ela tem que ser embasada no canal. Então, se eu estou indo numa praça, aquele canal, quem que é aquele público daquele canal? O que que de fato gera valor para ele? Se eu vou para uma empresa, eu vou só para fazer volume de lead ou eu vou trazer uma percepção de valor diferente para ele? Vamos pegar aqui educação como exemplo e acho que para a gente construir aqui até para somar. A educação eu vejo hoje num canal de empresas, ela não só oferecendo educação, uma graduação, uma pós, ela pode ser um hub de serviço, um hub de soluções educacionais para aquele negócio. Cada vez mais está difícil achar profissionais qualificados no mercado. Isso é uma grande dor independente do tamanho da empresa, se é pequena, se é média, se é grande. Profissionais bons se tornaram profissionais caros, então eles não ficam circulando mais nessas empresas. E qual que é o papel das instituições de ensino? Ela se tornar um grande apoiador dessas empresas, um apoiador estratégico, principalmente da área de recursos humanos, para poder ajudar. Às vezes, vou falar aqui para vocês, às vezes você não está vendendo nem o curso diretamente ali, né? Vendendo X graduações, X inscrições, X matrículas, etc. Mas às vezes você está vendendo um serviço, um espaço para um evento dessa empresa, você está vendendo, você está proporcionando um relacionamento para uma dificuldade que ele está tendo. Ah, eu estou precisando falar sobre liderança. Não, peraí, eu consigo levar esse assunto para dentro da sua empresa. Então eu vejo assim, Adriano, que hoje a ação promocional ela tem um papel importante muito grande, ela tem um papel muito importante na estratégia de marketing e principalmente na estratégia do negócio. Porque às vezes você fica falando de uma forma bem popular, você fica acendendo vela para santo ruim. E essa conta vai aparecer para você lá na frente. Então, tenham bem claro isso, que para cada canal, uma estratégia de promo diferente. Não tenta fazer igual para tudo. Panfletar, o mesmo valor de desconto, às vezes não é desconto, enfim. Acho que é um principal recado que eu posso deixar para vocês aí nessa primeira questão. Perfeito. Inclusive, guardem essa questão, hub de soluções. Guarda, vamos deixar aqui do ladinho. A gente já vai pegar essa caixinha, já vai falar de novo sobre isso, que isso aqui é super importante. Estou guardando algumas caixinhas aqui, inclusive do lead qualificado, que o Fábio me perguntou agora também. Uhum. Aqui, ó, peraí, já vamos falar do lead qualificado também, que tem tudo a ver com isso. Deixa eu só dar mais uma provocada nisso, naquilo que a gente falou em termos de ação. Esses dias eu ouvi do Ricardo Ventura, ele falando de cases como da Red Bull, e eles fizeram o seguinte, no metrô, o pessoal da Red Bull ele pegou várias latinhas, né, já usadas, né, amassou essas latinhas todas e foi colocando nas latas de lixo no metrô. E o pessoal começou a andar por lá e falou assim, nossa, mas quanta latinha, quanta latinha. Eu falei assim, nossa, esse pessoal tá bebendo pra caramba. E aí chamou a atenção, cara, deve estar tão bom esse negócio que eu vou beber também. Então, assim, chamou a atenção, né, é uma maneira de a gente você chamar a atenção do produto. Ele comentando sobre isso. Outra questão, lojas vazias. Pô, tem uma loja vazia lá, pô, e tá cheio de vendedor parado. Pô, metade dos vendedores faz de conta que está vendo, tá experimentando o produto, a outra metade está vendendo para ele. Quando você olha, você parece que a loja está cheia. Estou citando alguns exemplos que eu estou pegando do que ele falou e a gente pensava muito nisso, né, naquilo que você está trabalhando com imagem. Mas assim, o que ele estava falando sobre isso? Fala dele aqui. Tem que estimular, tem que ligar, tem que fazer stories, falar no impositivo, se vista de galinha, seja ridículo, mas não espere o cliente chegar até você. É você que tem que ir atrás. Parte da fala dele eu estava gostando. Depois que ele falou Uhum. em outra parte aqui, cara, peraí, cuidado com isso. Não é bem E aí assim. a pergunta, Pacheco, vale tudo nessa hora que você precisa chamar atenção, então você está lá fazendo questão de bolsa de estudos, ok, isso é uma prática do mercado e tal. Aí daqui a pouco você põe um palhaço em frente da loja, chamou atenção, ai, porque está vindo um monte de gente dentro na frente da minha faculdade, palhaço, tal, animal, tal. É isso, vale tudo nessa hora para chamar atenção, estou captando lead, está dando certo. Eu vejo assim, Adriano, até essa estratégia, né, da Red Bull, das latinhas, eu trabalhei no Madeiro e a gente tinha um alinhamento muito grande com o salão. Dependendo da loja, do restaurante, se ele fosse muito grande o salão, a gente enchia principalmente as da frente, porque quem passasse, principalmente shopping, falando, nossa, tá bombando.
Às vezes não, estava com 30% da ocupação, 20% da ocupação. Mas é uma estratégia de imagem para mostrar que estava cheio, que está legal, que tem movimento. É o Então, gatilho social, né? Que você vê aquele monte de gente, você passa num barzinho, tá o barzinho vazio, tem um outro barzinho cheio, ou um restaurante, pô, aquele daqui, exatamente, nossa, deve ser muito bom. Então é um gatilho exatamente, social, né? exatamente. Vai trazer essa percepção de imagem. Mas o que que eu também entendo sobre isso, Adriano? Cada vez mais o gestor tem que entender os tempos e os movimentos do canal, do negócio, para poder traçar novas estratégias. Se vai ser uma carreta furacão fazendo som na frente do polo, se vai ser uma carreata, se vai ser foguetório, independente do tipo de ação que você vai fazer para poder gerar leads, o gestor do polo, o empresário, ele tem que estar atento a esses tempos, entender esses tempos e movimentos da sua região. Porque depende, vamos pegar um exemplo aqui. O que você fez no início do ano não vai funcionar agora. Era outro tempo, era outro movimento. O mercado estava estimulado, o mercado não estava estimulado. Então, nessa hora, assim, vale tudo? Vale, desde que você tenha uma clareza muito clara, uma clareza muito grande do público daquele canal e entender esses movimentos desse público exclusivamente daquele canal. E aí você vai conseguir endereçar de uma forma muito assertiva qual a ação promocional, qual a iniciativa que você vai fazer para aquilo ali. Recentemente, agora, segunda-feira, a gente participou aqui na Gaslog de um evento, de uma premiação dos melhores da gastronomia aqui do estado do Paraná, e a gente precisava fazer ativações para poder gerar lead, de novo, né? Independente se é uma festa, se é um evento, lá no final da linha tem uma meta para bater e a gente vai gerando. A gente fez uma série de ações promocionais, uma série de ativações, mas o ponto de partida foi entender o público. Puxa, é dono de restaurante, como é que ele vai receber isso? Como que ele não vai receber aquilo? Então, as interações que a gente colocou para geração de lead foi muito ligado àquele consumidor. O próprio o mantenedor do evento, ele compartilhou, o evento era de gastronomia, mas a temática era sobre música. E a gente pegou esse insight e falou, peraí, se é de música, vamos gerar uma ação promocional que tem a ver com música, e para poder rodar essa ação promocional, obviamente ele vai ter que deixar um lead, porque esse lead para mim vai ser importante, porque depois eu vou prospectar ele, e dentro dessa informação de lead eu já captar algumas coisas importantes. Puxa, qual que é o tamanho quantos clientes você atende por dia? Ele vai colocar uma estimativa, vai chutar para cima, vai chutar um pouco para baixo, mas para mim é uma informação super relevante para entender se aquele cliente ali, eu vou muito certeiro nele, vou ter dimensionamento correto para ele de gasto, eu vou conseguir atender. Então, entender esse contexto e você adaptar a ação promocional para aquilo vai trazer uma vantagem competitiva para você muito grande. Eu poderia lá muito bem colocar uma menina com tablet captando lead, mas não, peraí, vamos entender alguma coisa a mais desse cliente, que às vezes ele tem outro tipo de fonte energética, às vezes ele é muito pequeno para o meu negócio, então não faz sentido. Esse aqui faz sentido, a gente colocou algumas métricas para poder medir na ação promocional, para que eu coloque na mão do vendas, olha, vá nesses caras aqui, que esses caras vai ter uma assertividade maior, uma probabilidade de assertividade melhor. Então, é o ICP, né? Qual que é o cliente ideal para o meu negócio? E a partir disso, eu começo a encaixar isso em cada caixinha. Perfeito, Pacheco. Uma das preocupações aqui, complementando tudo que o Pacheco falou, quando eu falo assim dessa questão de botar um palhaço na frente da loja, quem quiser põe, tá dando certo, ok. Eu não faço. Por que que eu não faço? Porque por mais que você esteja conseguindo lead para aquele momento, você precisa se diferenciar do seu concorrente. Aquilo que você comunica é a imagem que vai ficar e você precisa estar daqui a 5, 10 anos vivo no mercado, sendo respeitado na sua região. E colocar um palhaço na frente da loja, para mim, não traz uma ideia de seriedade. E para uma faculdade, não combina. Eu não faço isso. Ah, mas eu faço, dá certo. Ok, mas eu penso a curto prazo, eu penso a longo prazo, para que, na verdade, a minha imagem seja uma imagem séria. Ah, mas Adriano, tudo que vocês estão falando, mas eu não estou entendendo, então, mas o que que eu devo fazer? Já vai chegar lá. Quis mostrar aqui, na pergunta é, vale tudo nessa hora? Vou lá a todo custo, seja
questão de botar lá sorteio de bolsa, o preço mais baixo, botar um palhaço, vale tudo que eu preciso de lead. Você pode conseguir leads, não combina com a educação, isso aí, Fábio. Leads, quanto melhor você trabalhar, os leads vão vir mais qualificados, que é um dos comentários que foi comentado agora aqui também. É, e aí, você tem muito mais certeiro, na verdade, aquele aluno que ele vai realmente entrar contigo, você não precisa apelar muitas vezes para preço, e que esse cara vai permanecer com você. Então, você precisa entender toda a jornada. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui, até como um detalhe. Eu tenho o polo, o maior polo do Brasil, de uma rede de 1.300 polos. E esses dias eu descobri que o segundo lugar, ele teria que ter um faturamento 50% maior para chegar no faturamento do primeiro, ou seja, o segundo lugar é um faturamento 50% menor, né? Ou seja, mas como assim o segundo? Cara, o segundo, o nome deve estar muito próximo. Inclusive, esse segundo polo, o terceiro, tá, coloca um mesmo aluno, o mesmo número de alunos matriculados que eu. Mas eu coloco alunos de uma maneira qualificada, eu faço um trabalho, na verdade, qualificado, vocês já vão entender mais ou menos o que eu estou falando, que aquele aluno ele permanece mais, eu tenho uma imagem construída que estou construindo cada vez mais a minha instituição, que este aluno entra com a certeza de que está entrando no que está fazendo. Então, eu tenho uma permanência maior, eu consigo venda de valor, ou seja, não é só quantidade, é a questão de ticket médio também. Então, esse cara, ele fica, mesmo colocando a mesma quantidade que um outro polo, esse cara permanece aqui com ticket médio maior e tem um faturamento muito maior. Porque eu não pego de qualquer jeito. Mas eu preciso de quantidade. Mas eu tenho quantidade, eu sou maior nesse quesito. Eu coloco quantidade, mas com qualidade. Então, esse é o caminho que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Inclusive, a Érica comentou aqui qual é a estratégia de imagem. A gente vai falar um pouco sobre isso aí na sequência. Pacheco, como proporcionar uma melhor experiência em um primeiro contato? Vale a pena trazer, aí pensando na área da educação, vale a pena trazer conteúdo, fazer um test drive, degustação? Aí eu vou quase respondendo essa pergunta, porque eu quero trazer um exemplo do que a gente fez aqui, mas eu tenho certeza que você tem outros exemplos, inclusive de outras áreas, seja na área da educação também. Mas essa semana, quem me acompanha nas redes sociais, já vê muitas postagens, até que tem que fazer mais algumas de resultado de algumas ações que a gente fez essa semana, que está fazendo. Quem não me acompanha, procura lá, Adriano Albano, seja no LinkedIn, como no Instagram. A gente põe sempre muitas ações, tá? E eu não coloco lá para ficar demitido, não. Eu coloco para colocar como exemplo, de repente, daquilo que eu falo, mas o que eu falo, eu faço na prática. Vou citar um exemplo aqui, de uma ação que a gente trouxe a gente patrocina aí três times, né? De handebol, futsal e basquete. E um deles, que é o técnico do handebol, ele foi já atleta olímpico, participou de 3 Olimpíadas. O cara tem uma baita de uma história. E aí eu trouxe esse cara para dar uma palestra para alunos de educação física, para prospects de educação física, que é o nosso curso mais vendido. Eu trouxe alunos de nutrição e interessados em nutrição, fisioterapia. Aliás, uma das perguntas que a gente fez para ele, como é que é o nível de apoio que você tem de outros profissionais e que você precisa, seja como Olimpíada, e hoje, numa realidade menor, de um time menor e tal. E aí ele falou da importância dos profissionais. Isso teve uma interação tão grande de esporte com educação, com várias áreas, que foi tão legal que um evento que a gente fez voltado pensa que é só esportes, não. A gente trouxe um monte de gente interessada nisso. E eu estou dando um exemplo aqui, eu poderia ficar 10 horas só falando sobre isso, de tantos eventos que a gente fez, de cada uma das áreas. Estamos fazendo nesse momento, no nosso polo, um evento de nutrição, a gente fez há 2 dias atrás também, então hoje é um evento complementar, com degustação e tal, trazendo profissionais, trazendo alunos também, esse mesmo momento. Eu envolvo o aluno nosso, porque o aluno do EAD, para ele não se sentir meio abandonado, ele está fazendo atividade no polo. Tem um cara que uma vez falou o seguinte: pô, Adriano, você é uma faculdade de educação à distância, mas você faz mais eventos aqui que uma faculdade presencial. Então, eu faço eventos para alunos, eu garanto a presença, aí eu chamo gente que é interessada naquele curso, mas aí eu não se decidiu, o cara olha assim: nossa, que legal essa faculdade, olha quanta coisa eu já estou aprendendo sem ser aluno. E aí eu gero o que? Leads qualificados. Esse cara, eu converto muito mais rápido, muito mais fácil, porque eu estou direcionando, e eu não gasto nada. Aí eu precisaria de mais tempo para dizer como é que eu não gasto nada, mas não gasto nada nesses eventos, porque são profissionais que precisam também, quando esse cara dá aula para uma faculdade,
Eu sou profissional de uma área. Quando eu dou aula na faculdade, eu posso dizer eu sou professor universitário, isso faz bem para o meu currículo. Quando eu dou palestra numa instituição de ensino, eu também digo, eu vou dar uma palestra na universidade. Então, esses profissionais, eles dão palestra de graça para a gente. Você não precisa pagar. Porque para entrar, inclusive, nas empresas, o cara precisa estar destacado e às vezes a gente chama empresas e tudo mais para isso e o nome desse cara está em evidência. Então eu faço muitos eventos de graça, aliás, 100% dos nossos eventos são de graça. E esses eventos são eventos de degustação, de test drive. E o Pacheco, eu sei que está fazendo um monte agora, inclusive para formador de opinião, não é só para o cara, porque para o gestor de RH também, esse cara vai influenciar na hora de um funcionário, vai indicar a tua instituição, porque você está levando conteúdo. E você pode levar isso para dentro das empresas, que é quando o Pacheco falou de hub de soluções. Quando eu tenho uma parceria com uma empresa e não levo, o legal é que eu faço, eu chamo entrevistado e fico falando, né, Pacheco? Tá, vamos lá, o Não, Pacheco já não, me que bom conhece, que eu mas te conheço já, eu vou Adriano. botar a bola. Quando você faz numa empresa, eu faço o convênio, cara, desconto qualquer um dá. Mas quando você faz uma parceria com a empresa, você leva conteúdo, leva conhecimento, é diferente. As pessoas já são impactadas pela sua instituição e na hora de escolher um curso, já, poxa, peraí, a instituição tal veio aqui, cara, esses caras são bons, pô, é eles que eu vou procurar. Olha o quanto de qualificado você está trazendo de informação. É esse o caminho, Pacheco, de proporcionar uma melhor experiência, porque a gente estava falando de oferecer preço, 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 mas na hora de uma negociação eu posso ser competitivo, beleza, mas o cara já teve uma experiência que, pô, peraí, eu não preciso ser o menor preço, é por aí? É bem por aí, Adriano. Se a gente pegar a literatura lá, Michael Porter, né, que fala da vantagem competitiva, quando você fica só calcado em preço, você não gera vantagem perante o concorrente e não gera valor com o seu cliente. Essa é a base da estratégia. E quando a gente fala em educação e até commodity que eu trabalho, que é venda de gás, venda de energia, como é que você gera percepção de valor ou até você consegue conquistar novos clientes e principalmente reter? Porque eu vou pegar o gás. É O uma Pacheco briga trabalha por... com gás para restaurantes, né? Gás em grande volume, Exatamente. gás lá industrial, isso, né? Isso, grandes volumes. A gente não trabalha com pequenos volumes P13, P45, botijão que fica na nossa casa. A gente trabalha com grandes volumes. E a briga por preço é absurdo, porque o produto é o mesmo. Sai lá da Petrobras, só muda o caminhão, só muda onde se armazena, e o caminhão que se abastece é igual de todo mundo, porque é regulamentado. Ou seja, o preço é igual e ali a vantagem competitiva se dá por custo. Se você é muito eficiente por custo, você sai na frente, você consegue fazer um preço melhor. Mas como é muito competitivo no preço, você precisa gerar outras vantagens para o cliente, que é o serviço. E é aí que a gente traz tanto o cliente que está na casa para reter ele, porque é importante para o nosso faturamento, para ele ter experiências de conhecer como funciona a empresa, de como que funciona essa nossa operação de gás, a gente ter um relacionamento com ele constante, diário. Para você ter uma ideia, a gente conquistou agora, tem um mês, o NPS é 8.0. A média desse segmento é 7.2. E por que a gente conquistou isso? Porque as relações que a gente tem com esse cliente são totalmente humanizadas. A gente tem automatização de chat, de alguns serviços que a gente entende que para o cliente tem uma pequena relevância. A relevância dele está no nosso relacionamento. E quando a gente fala de cliente, a gente precisou se conectar com outros parceiros para poder mostrar o que a gente faz. Vamos pegar aqui o cluster de restaurante. O gás é a energia, é uma fonte energética que ele mais precisa hoje para tocar a operação dele. E muitas vezes ele é deixado na mão por um problema de dimensionamento. Qual a quantidade correta de gás para aquela operação? Se o cara tem 3 fogões, se ele tem forno, se ele tem forno combinado, enfim, dependendo do equipamento que ele tem, se tiver mal dimensionado, sim, ele vai ficar na mão, ele vai ficar sem gás, ou se não vai ficar sem gás, ele não vai operar na sua capacidade máxima de produção. E a gente se conectou num hub de conteúdos voltados para a gastronomia, sobre gestão, como precificar o cardápio, como fazer gestão de pessoas, a parte jurídica, como trabalhar seu delivery, e a gente entrou nessa parte técnica. Vamos falar sobre energia. Porque, cara, pro gestor, ele não, o gás não tem que ser uma preocupação, ele tem que se preocupar com outras coisas, desenvolvimento de novos pratos, como fazer girar salão mais de uma vez. E a gente trouxe um conteúdo por conta do nosso conhecimento, até do nosso diretor, o Marcelo, que tem um conhecimento muito grande sobre a área, sobre gás,
que desmistificou. E hoje, o nosso papel era assim, deixa eu ensinar o dono do restaurante a entender de gás. Ele precisa saber disso, para que ele não seja passado para trás. E aí, nisso eu começo a vender o meu valor. Cara, eu vendo gás, ok, mas venha para o especialista que você vai ter um preço competitivo, sim, mas você vai ter um pós-serviço muito grande. Quando a gente fala no setor de educação, Adriano, trazendo aqui um contexto diferente da educação à distância, mas que tem a mesma necessidade de educação executiva. Como é que você coloca na cabeça de um executivo que já vivenciou uma série de coisas na vida dele, já morou fora, a necessidade de fazer um MBA? E aí ele olha o valor e fala, puxa, mas com esse dinheiro eu consigo viajar não sei para onde, eu consigo fazer isso, aquilo. Ele começa a colocar outras prioridades na mesa, que ele já vivenciou. Mas a gente sabe que ele precisa para dar outros saltos, até para virar conselheiro, para virar, ter um outro tipo de cargo de gestão na alta direção. E uma das estratégias que a gente fazia era isso. Peraí, deixa eu levar um conteúdo para você, deixa eu levar um conteúdo que conversa com o seu segmento. Às vezes, eu pegava gestores que estavam há 20 anos no mesmo segmento. Deixa eu trazer um assunto do teu segmento, uma pesquisa, um estudo, e a partir disso, dessa jornada que a gente criava com ele, a gente entregava valor. Ao passo que na hora que batia água na bunda, literalmente, puta, agora eu preciso voltar a estudar. Ele sabia que podia contar com a gente. Não, peraí, eles me trouxeram tanto conteúdo, me agregaram tanto na minha carreira aqui, na minha gestão, no meu dia a dia, eu vou lá buscar mais, beber mais essa fonte. E eu vejo que a educação tem muito disso. Se a gente olha o canal Empresas, mais do que nunca, e aí fazendo um paralelo com o mundo de bebidas, a educação tem que ser um hub de serviço. Vamos pegar aqui a Ambev. O que que a Ambev era 5 anos atrás? Vamos pegar um pouco antes da pandemia. Ela só vendia cerveja. A Ambev não vende mais cerveja. Ela vende serviço para o canal. Ela já tinha o canal na mão, ela já tinha boa parte dos estabelecimentos, ela conhecia muito bem o estabelecimento. E aí, o Adriano trabalhou varejo, ele sabe melhor do que eu também trabalhei. Qual que é a dor do dono de um ponto de venda? Receber o dia inteiro o vendedor, vendendo cigarro, vendendo isqueiro, vendendo bebida, vendendo salgadinho, vendendo arroz, vendendo açúcar. Se ele tivesse um hub que entregasse tudo isso para ele, seria muito melhor, com preço competitivo. E a Ambev criou a BIS para poder entregar esse serviço, gerando mais valor ainda para ele, para aquela cadeia. Fazendo um paralelo com a educação, se você vai numa empresa hoje, o primeiro é que os gestores já não têm mais tempo, né? Então, o tempo é escasso. Aí o pessoal reclama que o gestor de RH não te recebe. Claro, você vai lá porque, na verdade, você está pedindo. Olha, mas o que que você quer? Ah, eu quero matricular os seus colaboradores, eu quero abordar eles. Ou seja, você que está pedindo. Quer dizer, você é um chato que está pedindo, porque É, já veio umas 10 empresas aqui. Eu, se for gestor de RH, não recebia ninguém também, porque está todo mundo me incomodando e eu preciso fazer o meu trabalho. E aí o cara incomoda. Você tem que mudar o jogo. Você vai dizer, o que que você precisa? O que que eu posso te oferecer, né? exatamente. Porque quiosque, para fazer inscrição, qualquer player faz isso. Essa é a coisa mais fácil. Mas quando você chega na mesa com um gestor de RH que tem uma série de problemas de gestão, uma série de problemas de capacitação, turnover alto, não consegue contratar, precisa qualificar a liderança, você chega com um hub de soluções, isso aí muda o jogo. Porque você deixa de ser um player, você vira um parceiro. E E aí eu isso quero muda muito. complementar, Pacheco. E eu falo muito isso no meu curso, uma frase que eu uso muito. Você é a sua universidade local. Você como polo. Às vezes a gente acha que a gente só é matriculador. A gente é Exato. sim matriculador, mas, cara, você é a sua universidade. Você tem que representar a sua universidade e oferecer esse serviço. Esse cara precisa qualificar, esse cara precisa resolver o seu problema da CIPAT, ele precisa ter conteúdo para a CIPAT, esse cara precisa motivar os seus colaboradores, esse cara precisa fazer tanta coisa, precisa achar profissionais e você tem, você forma profissionais. Pô, eu tenho aqui um portal aqui de talentos aqui. Ah, mas quanto que eu pago por isso? Não, é de graça, cara. Tipo, porque eu também quero ter que oferecer emprego para meus alunos e tal. Então, essa troca, o cara vai te ver o seguinte, cara, meu Deus do céu, essa instituição aqui, eu preciso dela. Essa instituição me ajuda, essa instituição ela não vem me pedir, ela vem me oferecer. Aí, na hora que você vai precisar sim fazer a sua ação profissional e matricular, sua ação promocional, cara, você virou irmão dele. Você, cara, vem aqui, a casa é tua. E ainda mais você já tendo levado o conteúdo para dentro daquela empresa, as pessoas já te conhecem. Seja o formador de opinião, o gestor de RH, ou seja os colaboradores. É isso, né, Pacheco? Não, concordo plenamente com você, Adriano.
você acaba virando referência. É, independente do negócio, independente da tua atuação, você sempre tem uma referência para alguma coisa. A minha referência para isso, minha referência para aquilo. E eu vejo que na educação, cada vez mais, pela quantidade de players que tem, pela quantidade e a diversidade de formas de estudo, puta, cursos de curta duração, uma infinidade de coisas hoje, de possibilidades, que faz o cliente ter possibilidade de novas escolhas. Você se tornar um parceiro de uma empresa faz muito sentido, porque ele E consegue grande conversar parte dos rápido. alunos de EAD estão dentro das empresas, ainda não é aquele que está terminando o ensino médio, apesar que está cada vez mais, né, esse perfil também Exato. está diminuindo aí a idade e tal, mas grande parte ainda está nas empresas, são o pessoal que ainda é o pessoal mais maduro, e você está dentro das empresas, você tem o caminho certo, você está direcionado que você sai na rua querendo desesperado, captando lead de qualquer um. Não, e não precisa. É por isso que, daí, voltando até na minha primeira resposta lá, Adriano, você tem uma clareza muito bem da representatividade daquele canal na estratégia do seu negócio, muda totalmente o jogo. Você começa a fechar um monte de torneirinha e realmente focar no que faz sentido para o teu negócio. No final do dia, vocês têm um monte de boleto para pagar, vocês têm funcionário também para pagar, e aí isso corrói um dinheiro de uma forma marginal muito grande. Você está investindo, acendendo vela para santo ruim e perdendo tempo, sendo que o concorrente já enxergou isso e salta na tua frente. Então, tenta beber água limpa sempre disso, acordar, beber essa água limpa para poder trabalhar esses canais melhores e, e planejem essa estratégia com um olhar muito singular para o canal, olhando quem que é o cliente desse canal. É uma empresa? Então eu vou trabalhar nesse formato, vou mudar o meu tom da comunicação, vou mudar minha abordagem, vou criar um portfólio de serviços e produtos para poder atender ele. Ah, esse aqui eu vou para um canal, vou me filiar, vou fazer uma parceria com uma associação comercial. Peraí, como é que eu adapto meu portfólio para atender aquela situação? Então, para cada contexto, uma estratégia diferente e toda essa estratégia amarrada com a estratégia maior do teu negócio. Gente, a gente tem umas 10 aulas só sobre isso no curso Pode de Milhões. É muito detalhado sobre isso, várias estratégias sobre isso. Aqui não dá tempo, dá uma agonia, assim, né, de que a gente tem tanta detalhe para passar e às vezes Ah, não consegue, porque é o momento mais de algumas pinceladas aí. É, a gente está fazendo essa semana várias ações promocionais e tal, e a gente tem feito, e às vezes a gente leva nas empresas, assim, por exemplo, a gente já tem vários cursos na área de saúde, e a gente leva profissionais, por exemplo, para mostrar um pouquinho, leva o profissional de saúde e tal, faz uma massagem, por exemplo, lá o pessoal seja de estética, seja de terapias integrativas, seja de podologia, vai fazer alguma atividade, vai medir pressão, vai e tal, dentro de uma ação numa empresa. E aí, tá, beleza, fez, legal, chamou atenção pela questão de profissionais, você tem cursos aqui nesse sentido e tal, legal. Só que o nosso consultor, né, falava o seguinte, pô, mas vocês vão lá ficar fazendo massagenzinha e tudo mais, e cadê os leads que interessa, né? Porque às vezes vinha a verba da matriz para isso, cadê? E ele tinha razão. Eu não só fazer massagenzinha, né? Desse jeito que ele fala massagenzinha. Mas você levou, você agregou como serviço, mas você tem que estar. A parte comercial, isso também tem que gerar quantidade de leads, você tem que ter uma meta em função disso, sim, também. Uma coisa anda com a outra, né? Na verdade, você vai ter o serviço e você vai ter a ação promocional e ela vai ter que te dar resultado. E aí eu queria uma última pergunta aqui, Pacheco, e aí depois eu vou deixar o pessoal perguntar, quem quiser, inclusive já preparar a pergunta, quiser falar pelo vídeo, né, quiser falar pelo chat, fique à vontade. Mas uma última questão aqui, só para a gente fechar aqui o assunto geral, mas depois eu tenho certeza que a gente vai ainda ampliar aí a nossa discussão. E Érica, a gente foi meio que respondendo essa questão também, estratégias de imagem, que é tudo isso, que no final dos contos você vai mostrando o que a sua instituição, né, acaba mostrando como serviço, o que ela tem de conteúdo, isso você já vai mostrando, mudando aquela questão de imagem. Pacheco, muitas pessoas não têm ainda consciência do quanto o curso superior pode mudar a sua vida. Às vezes ela acha que a loteria esportiva, realmente, né, se ganhar vai mudar, mas quem é que vai ganhar, né? Ou acha que de repente fazer um curso mais rápido, ou acha que abrir um negócio, tudo pode mudar, mas o curso superior, e aí, pode mudar ou não? Às vezes as pessoas não têm consciência. E é papel do polo, uma coisa que eu sempre falo, fazer um trabalho de conscientização. Você, a sua universidade local, isso é o topo do funil. Quanto melhor você trabalhar o topo do funil, melhor vai ser a qualificação, a qualidade desse lead que vai entrar, e aí você, na verdade, o teu funil ele vai ser quase do mesmo tamanho. Você realmente matricula essas pessoas.
Que tipo de projeto dá para fazer assim? Aí eu vou citar alguns exemplos. Aí eu e o Pacheco fizemos muito, fizemos feira de profissões, né, Pacheco? Muitos, criamos aí Sim, algumas feiras bem interessantes. Só para vocês terem uma ideia, eu criei uma feira que está acontecendo hoje, tá? Hoje de manhã eu estava lá. A gente tem uma feira de qualificação profissional. Só que essa feira que eu criei, eu era presidente do núcleo de educação aqui da Associação Empresarial. Falei, cara, e o núcleo só ficava falando coisas para eles mesmos, assim, vamos fazer um curso para os nossos professores, fazer tal coisa. Falei, gente, a gente como associação empresarial, a gente precisa qualificar o mercado, a gente tem uma responsabilidade com o mercado. Falei, vamos criar uma feira? Aí, putz, para criar essa feira foi difícil, a gente criou, já estamos na terceira edição, hoje, na verdade, foi uma edição dentro de um colégio. E aí a gente fez para a prefeitura junto uma feira de empregos, foi muito legal. Mas a gente chamou junto as outras instituições, era a gente e outras instituições, porque tinha um monte de gente no mercado que não estava se qualificando. A gente vai atrás daqueles que de repente, vamos lá, vamos converter isso, aquilo ali, mas tem um monte de gente que não está estudando e não vai estudar se você não fizer a sua ação, e isso dentro de colégio, empresas, mercado como um todo. E a gente desenvolveu uma série de projetos. Isso é também você fazer uma coisa muito mais qualificada. Você tem uma feira de qualificação, uma feira de profissões, você, na verdade, você vai trabalhar isso para que realmente o seu lead, né, você traz as pessoas até você para que realmente você tenha uma conversão muito melhor. E a gente fez muito isso, né, Pacheco? muito, muito. E acaba sendo até um papel social, né, para a própria comunidade, para a sociedade. Você mostrar caminhos que essa pessoa pode trilhar, que às vezes ela não está nem visualizando, ela não está nem enxergando. Por muito tempo, foi sonho da parte da população ter uma graduação. E se a gente olhar hoje, no contexto empresarial, profissional, só a graduação não basta. Então, a gente precisa sempre estar estimulando e lembrando esse profissional que ele precisa sempre estar se capacitando, até porque o contexto muda todo o tempo, né? Se a gente olhar, tem um estudo uma vez que eu li que é os ciclos de Kondratiev. Kondratiev foi um estudioso que, a pedido ele estudou as grandes mudanças do mundo e quanto tempo levava essas mudanças do mundo, né? Guerras, pandemias, etc. E no estudo dele, ele mostrou que de tempos em tempos o contexto vai mudar. A gente só não sabe quando. Mas hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue ter modelos preditivos para poder sinalizar isso. Olha, se tem uma pandemia em 2020, a probabilidade de acontecer isso no intervalo de 5, 4 anos é muito grande. E vem acontecendo eventos constantemente que, de forma preditiva, você pode melhorar, receber melhor isso. Isso da mesma forma da educação. Para você estar pronto para esses desafios, dessas mudanças de contexto, eu vejo que as instituições de ensino têm um papel social muito grande nisso, de estar mostrando a consciência disso. Quando você fala, você traz o contexto de mercado, contexto de negócio que está mudando, de negócios que tinham 80 anos e com a pandemia morreram, é porque elas não fizeram essa previsão. E aí, por que não fizeram? Porque deixaram de se atualizar, os profissionais deixaram de se atualizar. Então, esse papel do polo, das instituições de ensino, é muito importante. Na educação executiva, quando eu atuei, a gente fazia muito desse papel, de fazer um papel preditivo. Meu amigo, a economia, o contexto da economia é esse, mas o contexto do mundo é esse. E a gente procurava separar muito bem os papéis. Não olhe o mundo só pelo viés político, olhe o mundo pelo viés econômico. E isso trazia uma segurança, uma robustez para esses empresários que estavam assistindo, que estavam vendo essas lives, esses trabalhos ao vivo que a gente fazia, feiras, eventos, reuniões, petit comitês, porque ele enxergava a necessidade no negócio dele. Ele, puxa, cara, eu não tenho isso no meu negócio. Eu preciso disso no meu negócio. Como é que eu tenho? E vamos pegar um aluno, né? Você trazer para ele que determinadas profissões vão morrer nos próximos anos é muito importante, é um papel muito grande da instituição de ensino mostrar, olha, isso aqui vai morrer. E aí como que você muda, vira o disco? Você sai de uma profissão A, vai para uma profissão B. Ou como que você se insere nessa profissão, ou esteja preparado para essa profissão. Então, esse papel de fazer demonstrativos, de fazer feiras, de fazer eventos, de fazer summits, dependendo do nome que você der para o negócio. Se vai ser um summit, se vai ser um feirão, se vai ser o quê, o objetivo dele
é trazer essa consciência de compra, essa necessidade de compra. Eu preciso desse negócio, eu preciso me atualizar. E deixar o cara com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, peraí, bicho, se eu não me atualizar, eu vou ficar para trás, o mundo vai passar e eu vou ficar e eu não vou surfar essa onda. Então, vocês, educadores, profissionais do setor de educação, eu já fui. Não digo que eu não vou beber mais essa água, porque tem muita coisa para rolar ainda, né, Adriano? Mas eu vejo esse papel muito grande. E é independente do segmento, tá? No gás, eu tenho que criar essa consciência, essa necessidade de muitas vezes trocar uma fonte energética que é mais suja. Se eu pegar energia elétrica, eu trazer a consciência para determinados clusters, olha, isso é importante para o teu negócio por conta do ESG. Isso aqui vai contar uma pontuação maior no teu rating, você vai conseguir captar recursos a mais para a tua instituição, vai melhorar a tua visibilidade de marca. Então, a todo momento, você tem que estar estimulando essa necessidade de compra, até porque o concorrente está gerando isso. Então, Mas pouca gente, aproveitando que você está falando, Pacheco, sobre isso, gente, quem é que faz isso no mercado? Cara, 99% não fazem esse trabalho. 99% estão lá captando lead de qualquer um que sai na rua e estão oferecendo desconto bolsa de estudos. Cara, faça um negócio diferente que você já vai chamar mais atenção no mercado, vai destacar o seu produto. Eu quero aproveitar isso tudo que você está falando, Pacheco, e aproveitar, complementar, inclusive já respondendo até a pergunta da Patrícia aqui. Ela está falando que para polos que não têm cursos na área de saúde, por exemplo, que eu dei exemplo de você fazer uma massagem e tal, né? Fazer pressão. Como mobilizar e como levar essa experiência de degustação ao público? E eu vou citar alguns exemplos, e eu gosto de falar o seguinte, responder dando exemplo do que a gente faz e fez e que dá resultado. Aliás, a proposta do projeto de milhões é essa. A experiência de varejo, experiência como matriz, né? Fui diretor de marketing, experiência como polo, com os melhores resultados, experiência como agência de propaganda, né? Nós tínhamos uma agência de propaganda dentro do grupo Ninter, 42 pessoas, era uma house, então tudo que uma agência faz, a gente fazia ali, então todas essas visões a gente fazia. Então isso é bastante importante para entender exatamente o que cada peça se enquadra aí. Então, como fazer? Por exemplo, quando você vai levar isso, tinha um colégio que pediu para que eu desse uma palestra porque os alunos de ensino médio de escola pública que é um desafio, né? Olha, Adriano, eles não querem terminar o ensino médio aqui, não querem fazer faculdade, eles não querem estudar. O objetivo deles na vida é ganhar um iPhone, é ter um iPhone. Tendo isso aí, tá bom, já conquistaram o que queriam na vida. Eles não querem estudar. Eu falei, beleza. Agora, você preparar uma palestra para estudantes de ensino médio e eles prestarem atenção em você é um desafio, né? Porque você não tá nem aí, vai te xingar e tudo mais. Lá vai o tiozão, né? Ainda mais eu com essa cara de Papai Noel aqui. E aí, assim, então, aí, beleza, foi lá, o que que eu preparei de palestra? Vamos entrar no mundo deles, no mundo tecnológico, até mostrando, cara, vocês conhecem muito mais tecnologia que a gente, estão aí inseridos e tal, aproveitem isso. Você sabia que tem jogos digitais, que aquilo que você gosta de fazer, você pode ganhar dinheiro? Você sabia que hoje tem uma universidade que é muito mais tecnológica, que você aprende, na verdade, interagindo com pessoas, você usando QR Code, realidade aumentada, você interage, você faz e mostrando que é muito mais legal estudar do que simplesmente você ficar lá ouvindo um professor falando que de repente, né, um modelo chato e tal. Daí a gente foi mostrando isso e foi mostrando sobre profissões do futuro, que é mais ou menos isso que você estava falando num certo momento ali, né, Pacheco? Profissões do futuro, como é que vai, o que vai precisar, seja inteligência artificial, internet das coisas e tudo mais. E aí isso chamou a atenção. E tem uma foto que eu tirei, cara, todo mundo olhando para mim, todo mundo, pô, de uma turma de ensino médio. Aí que é foi difícil, simples. Aí hein, eu mostrei cara? pro meu filho, inclusive, olha lá, filho, todo mundo olhando para mim. Aí ele olhou a foto, acho que uma pessoa que não estava olhando, fala, esse aqui não está olhando. Fala, filho, pô, também você. Né? Eu tava querendo dizer quase todo mundo, então. E aí, sim, e foi legal. Isso é uma experiência, por exemplo, um assunto, né? Mas como é que você faz isso numa ação promocional? Cara, vamos lá. Massagem na área de saúde. Então, você de repente levar um conteúdo, por exemplo, fazer uma roda de conversa, fazer uma roda de leitura, fazer uma ação que, na verdade, você mostre como é que é a questão pedagógica, como os alunos aprendem, trazer uma palestra, por exemplo, de pedagogia, o desafio do aprendizado em tempos de tecnologia, já que, né, se usa algumas coisas e que de repente dispersa a atenção. Qual é o desafio nesse sentido? Você trazer isso, você liga a tecnologia com a questão da pedagogia, com os desafios.
trazer um conteúdo que de repente, pô, que legal isso aí, poxa, olha só que legal essa faculdade, ela pensa na tecnologia, é uma faculdade moderna e tal. Ou você trazer, por exemplo, dentro de um evento, uma. E olha, esses dias eu tô com um projeto paralelo e eu precisei fazer, não quero envolver ninguém da minha equipe, porque a gente tem gerente de rede e tudo mais, mas esse aqui é um projeto paralelo, então eu vou contratar e tudo mais. Meu Deus do céu. É uma coisa absurda, assim, as pessoas que a gente foi selecionando. Primeiro, assim, 50 pessoas. Dessas 50, vamos falar com 15. Dessas 15, 5 responderam. Dessas 5, 2 apareceram. Assim, uma coisa assim absurda. E essas que apareceram eram pessoas assim, você fala assim, meu Deus, o que eu estou entrevistando? Uma pessoa assim que não tem a menor noção de nada, falava assim, andando com o celular, assim. Enfim. E a questão do currículo, por que não trazer? Porque as pessoas precisam muito disso, que a gente recebe cada currículo muito ruim, não tem nem data de quando o cara trabalhou e tudo mais. Fazer, por exemplo, dicas de como preencher um currículo. Isso é uma coisa interessante de você trazer, isso, né? Tem a ver com a questão de gestão de RH. Que eu estou querendo dizer o seguinte: você tem tantas áreas e você pode direcionar para determinadas áreas, dentro daquilo que você tem, talvez, como diferencial, dentro da tecnologia que você usa, aproveite isso, deixe em evidência. Mas traga coisas práticas, ou traga assuntos, mas não com o objetivo explícito de matricular. Aí eu vou dar um exemplo assim que tem nada a ver com tudo isso aqui, mas assim, a gente tinha, e aí o Pacheco trabalhou muito com isso junto comigo, a gente tinha, por exemplo, o desafio há 13 anos atrás, que a gente trabalhava com educação à distância, de mostrar para o jornalista que a educação à distância funcionava. E a educação à distância na época ninguém conhecia. Aí eu falava para o jornalista, vem aqui conhecer para a gente fazer uma matéria. O jornalista, não vou. Deus o livre, isso é uma porcaria. Não, mas vem aqui, não vou. Aí eu falei, então tá, vamos fazer um evento transmitido do nosso estúdio para o Brasil inteiro, chamando Cristiane Pelágio, Hermano Hennig, Boixá, para discutir o seguinte assunto, a disseminação da informação através das redes sociais, que na época meio que competia com o jornalismo, né? Porque era uma coisa muito nova também e tal. E vamos discutir sobre isso, vamos. Aí trouxemos 3 jornalistas do nosso estúdio, transmitido para os polos do Brasil inteiro, e aí cada polo falou o seguinte, traga os jornalistas da sua região para discutir esse assunto, não é para aprender sobre educação à distância. E eles foram, interagiram, usaram a tecnologia da educação à distância, que na época ainda era diferente, né, que nem hoje, e aí, depois que eles usaram, pô, que legal foi isso, podia interagir, pô, que legal esse sistema. Não tinha isso, né? Não tinha isso que a gente está fazendo agora, né? De uma reunião online. Não tinha nada parecido com isso. E eles olharam, pô, que legal. Aí a gente falou, pois é, isso é EAD. Isso é uma parte do que é EAD, né? EAD é muito mais. Ou seja, comendo pelas beiradas, eu mostrei como é que é a metodologia. Por que que eu usei esse exemplo agora? Para você mostrar o que que é a sua instituição em termos de conteúdo, ou uma área específica, traga conteúdo. Você vai comer pelas beiradas. Quando você fala o seguinte, venha para cá porque eu quero matricular você, o cara não vai. Agora venha cá para conhecer um assunto que você gosta, que interessa, porque eu identifiquei que você gosta dessa área. Aí eu vou. Quando o cara vê lá, o cara conheceu a sua instituição, conheceu os profissionais, viu o conteúdo. Cara, a gente matriculou milhares de pessoas assim. Fala assim, cara, eu vim numa palestra sua, eu vim numa segunda palestra sua, hoje eu sou aluno, porque eu venho aqui vendo conteúdo. Tá, mais ou menos, não sei se respondi a tua pergunta, mais ou menos nesse sentido. Aí tem, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Perguntas? Um por vez, por favor. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Quem quiser escrever no chat. Sei que aqui o Fábio, o Fábio que está participando bastante aqui também. Em feiras de aniversário da cidade, qual seria a melhor abordagem de um stand de polo IAD? Que acho que a gente até já falou de uma maneira, né, geral, tem muita coisa aqui de trazer como conteúdo, de experiência, né? Se você tem uma atividade prática, se você tem um equipamento de atividade leve lá, não, o pessoal pode fazer prática, porque as pessoas acham que IAD não tem nada de prática, né? Eles mexem um pouco Exatamente, com isso que isso eu ia comentar, também. Adriano. Vamos pegar aqui no caso do EAD, né? Dessa questão prática. Vamos pensar uma feira, um evento, é experiência que você tem que estar ofertando. Tem outros stands, outros negócios que são experiências. E é uma possibilidade de vocês mostrarem essa possibilidade dentro do EAD de aula prática. Se vai ser montar algo, se é experimentar algo, fazer, é uma grande oportunidade de mostrar e gerar valor para esse público que está participando ali desse evento, né?
E até para desmistificar a EAD, porque as pessoas imaginam que é uma coisa, você mostrar a seriedade do que é, né? Isso é bastante Exatamente. importante também. Então, são em várias formas. Vamos lá? Perguntas? Enquanto isso, estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui do ladinho. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar o Pacheco que está aqui, né? O Pacheco sempre vem aqui para a gente conversar com a gente. Ô, Fábio, você tem que participar aqui. Você tem um monte de pergunta aqui, você tem que abrir tua câmera aí e falar com a gente. A melhor forma de qualificar o lead, né? Ele tinha perguntado, pois lead frio é fácil, exatamente. Isso, aquilo que a gente está falando, vai impactar no trabalho do comercial, porque vai se frustrar por ter um número e não qualidade de número. Inclusive, esse negócio de lead qualificado, né? Aí a gente pode também falar do marketing digital. A gente estava a gente tem uma agência que a gente está sempre trabalhando junto e analisando quase que diariamente, mas toda semana a gente faz uma reunião, mas se preciso for, a gente faz análise diária em termos de resultado mesmo, para a gente alterar uma estratégia ou outra. Ah, tá vindo bastante lead. Pô, peraí, encheu de lead, mas daqui a pouco eu vejo com a equipe. Mas como é que tá essa qualidade desses leads? Ah, mas não existe lead qualificado. Se você tem uma equipe muito boa, tem né, uma quantidade, você vai trabalhar a conversão, legal, mas assim, quanto melhor vier a ser qualificado, melhor sua equipe também vai converter. E de repente estava meio apelativo, porque era a sugestão da agência, vamos fazer um negócio mais apelativo, uma forma de comunicado e tal. Ó, vamos testar. A gente toda hora testa, não tem nada, nenhuma fórmula é assim, pronto, né? Como o Pacheco também falou no início, as coisas mudam e tal. E você tem que estar atento. Tem uma coisa que você faz para um polo hoje, e um polo que fica a 20 quilômetros de distância, que é o meu caso, eu faço a mesma arte no mesmo momento, não performa nada aqui que performa um monte. Aqui eu tenho que fazer uma outra comunicação, você tem que estar atento a isso. Então, não é uma arte padrão que você tem da tua instituição que você vai usar para tudo, você está perdendo dinheiro. Né? Então, você tem que, na verdade, trabalhar junto com a sua instituição, estratégias e sempre monitorar isso. Mas assim, aí de repente estava vindo um monte de lead, mas o lead estava muito mal qualificado. As pessoas achavam que, na verdade, era de graça, achavam. E aí foi, cara, vamos mudar aqui, porque não adianta vir esse monte de lead ruim. E a mesma coisa quando você vai sair na rua pegando qualquer um, ou você faz uma ação direcionada. Você faz ação direcionada numa empresa, você faz um evento, atrair um perfil específico, você qualifica muito mais, você vai ter um lead muito mais qualificado também, né? Temos uma nova mensagem aqui. Quantas vezes devemos insistir em um lead? Pacheco. Olha, Adriano, até eu vou compartilhar uma experiência que a gente tem aqui na captação de clientes para gás e até para energia. A gente cria alguns ritos, né? Que a gente fala que são passagens. A gente faz a P1, que é o contato, de conversar, de apresentar, e ali tem uma primeira abordagem. Você fala, não tem interesse, depois eu vejo, depois eu vejo. A gente deixa uma segunda passagem. Aí faz a segunda passagem, muda o discurso, porque já conhece, já superou esse conhecimento. E se a gente vê que tem uma possibilidade de penetração, a gente não procura converter na hora. A gente faz uma terceira passagem, assim, olha, deixa eu fazer uma visita para você para entender teu contexto, ou marcar uma agenda, vou mandar meu consultor aí para conhecer teu negócio. Então a gente criou esses ritos de passagem até esgotar e até a gente entender e não ser longo, ser curto para você não perder tempo. Então antes a gente deixava bom tempo, vamos fazer uma repescagem disso. Não, deixa isso mais para frente para fazer uma outra ação, uma outra iniciativa, mas para poder encher esse funil e gerar oportunidades para vendas, a gente trabalhou com esse modelo que é um modelo muito parecido com é um modelo de SDR, né? Mas com várias passagens para poder passar dentro do funil isso também. Tamires, eu complementando aí com o que o Pacheco tá falando, essa questão de mudar o discurso, e isso é bem legal. Eu tinha uma certa briga com a nossa matriz, né, da nossa instituição, que é o seguinte, quando eu entrava o lead, beleza, a gente mandava, aí eles mandava automaticamente lá uma promoção. Não mandava conteúdo, mandava campanha comercial. Aí o cara não fechava. Daqui a pouco vinha uma Black Week, aí campanha do cara de arrasar e tudo mais, o cara não fechava. Daqui a pouco mandava arrastão de não sei o que lá, e eu mandava o cara não fechava. Cara, você vai continuar, tipo, dizendo que você é uma porcaria, que você está dizendo o seguinte, pelo amor de Deus, estude comigo, qualquer coisa eu estou te pagando para você estudar. E ficava só toda hora nisso.
E aí eu falei, cara, em que momento a gente mandou conteúdo para essa pessoa? E a gente nunca tinha mandado conteúdo. É, deixa eu ter o microfone aberto. E aí não tinha mandado conteúdo. Eu falei, cara, desde o momento, vamos lá, você vai fazer gastronomia. Cara, manda uma receita pro cara. O cara fala, olha que legal que eu tive aqui. Ou manda um vídeo, uma aula né, experimental, uma aula degustativa, eu estou falando de gastronomia, mas uma aula que ele possa ver como é que é uma aula do curso. Manda, sabe, você vai mandando isso, e aquele cara que é apaixonado por gastronomia, ele vai vendo isso, na verdade eu falo muito em termos de rede social, cada curso devia ter uma rede social na instituição de ensino, porque você tem que pegar seguidores daquele conteúdo, e é um conteúdo de gastronomia, você tem que ter um cara lá botando conteúdo, as pessoas apaixonadas por aquele conteúdo, uma hora ele vai se tornar aluno. Eu falei, cara, mas imagina se eu for aluno, tudo isso aqui eu vou ter de conteúdo. Então é mais ou menos isso que eu entendo que a gente tem que fazer com lead, ou seja, você mandar conteúdo ou trazê-lo até o polo para ele realmente conhecer, através de um evento, não adianta você trazê-lo, vem aqui que eu quero te convencer a se matricular. O cara não vai, o cara já está meio arredio ali. Mas traz para ele para um evento. Por isso que eu digo, num determinado momento de campanha, você olha lá, você tem que fazer uma linha de corte. Você tem 50 pessoas inscritas no curso de engenharia, curso de, vamos lá, pedagogia. 50 pessoas inscritas e só 10 realmente pagaram a matrícula. Tem 40 ali que foram e não foram e tal. Cara, faz um evento, traz essas pessoas, traz mais aluno, traz mais um monte de gente. Aí você tem uma prova social ali, né? De repente, um evento cheio, o cara vai olhar assim, nossa, que universidade legal, olha que conteúdo legal, nossa, quanta gente aqui, pô, achei que era só eu que estava na dúvida, mas tem um monte de gente querendo fazer, pô, deixa eu já me matricular. Então você começa de uma maneira diferente a abordar essa pessoa. E enquanto você está entrando em contato, ela está dizendo, cara, não é agora esse momento, é depois, você marca, é que nem o cara que está devendo, né? Quando você liga para o cara, né? Não diretamente vai falar que está devendo, você tem estratégia para isso. Mas, no final dos contos, você colocou à disposição, falou só que ele falou, eu vi que você também tem uma mensalidade em haver, alguma coisa que eu possa te ajudar e tudo mais. Não, não, isso aqui eu vou acertar no dia 15. Ah, então tudo bem, estou anotando aqui dia 15. Não, você anotou, ele viu que você anotou. Daqui a pouco, no dia 17 você liga para ele, e aí, como é que você tá? Lá, não sei o que lá, você tá fazendo bem o curso, tudo mais. Então, você tinha comentado aquela vez lá, já, que você ia pagar dia 15, ainda não deu baixo no sistema aqui, podemos te ajudar, se dá outra alternativa para o cara. Não, 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 dia 30 eu vou pagar. Aí você, então tá, vou anotar aqui dia 30. Ou seja, você está anotando isso, e o cara está vendo o seguinte, cara, esse cara vai me ligar de novo depois, é melhor eu pagar, que esse cara vai me encher o saco. Então, se você não anotar e dizer, não, uma hora eu vou pagar, e a mesma coisa de o cara, de repente, dizer, não vou fazer a faculdade agora. Quando é que você pretende estudar? Ah, eu vou fazer em fevereiro. Beleza, você anotou lá em fevereiro, e aí você vai ligar para esse cara, não esquece esse cara. E assim, enquanto esse cara está dizendo que vai estudar, eu acho que essa insistência é tudo bem, o cara está aberto. Agora, a partir do momento que o cara fala assim, pô, pelo amor de Deus, não me ligue mais, esquece o cara. Aí você realmente está sendo inconveniente. Então, acho que um pouco disso, mas muito mais com propostas diferentes, porque essa estratégia só de preço, uma hora você precisa usar isso talvez, né? Eu acho que se esse é o motivo do cara não ter estudado, na hora que você tem uma campanha forte, liga para esse cara, ok. Mas não faça só isso, né? Acho que tem outras coisas que podem fazer esse cara ser convencido ali, né? Exatamente, Adriano. Só se calcar em preço, ele pode estar resolvendo um problema agora, mas com certeza vai te gerar um problema futuro de retenção, de faturamento, olhando negócio, né? Então, gerar vantagem competitiva perante a concorrência é, primeiramente, sair dessa vala. E sim, e vocês têm na mesa, né, polos, tem muita coisa na mesa que vocês podem mostrar para poder fazer essa geração de valor do que somente preço. Preço é legal ter um preço competitivo, mas isso na hora da negociação. Mas antes disso, é mostrar esse valor, é o que que a instituição tem, que o polo tem, se a infraestrutura, enfim, para ele se sentir acomodado, né? Se sentir acolhido, falando, puxa, aqui eu posso colocar meu sonho que vai me ajudar a ser realizado. E vocês vão ver, gente, que isso não é trabalhoso fazer. Isso dá para vocês fazerem, não tem custo nenhum para você fazer vários eventos. Ah, mas eu não tenho equipe nenhuma, gente. Você tem que começar a pensar em ter isso para que você possa também, aquilo que eu falo de projeto de polo de milhões, você tem que também pensar naquilo que você possa ter uma estrutura para você, de repente, você chegar a ter um polo de milhões, mas não é uma baita de uma estrutura, mas você tem que ter dois comerciais, um tutor, e aí você consegue fazer né, um coordenador, você consegue sim trabalhar isso, do que uma pessoa só no polo, você não vai conseguir fazer nada. É, mas você vai ver como vai mudando, mais uma vez, gente. Maior polo,
50% de faturamento a mais do que o segundo polo em termos de resultado do Brasil. Por quê? Porque faz esse tipo de trabalho, gente. Porque, na verdade, as pessoas entram, ficam e pagam um valor acima, em termos de média, porque o cara entra, cara, eu quero estudar aqui. Tem gente que faz, até chega a ir para uma outra universidade, a gente não. Chega uma hora que o preço está lá embaixo, você não vai bater aquele preço, o cara vai para. Ah, mas eu queria estudar com vocês. Daqui a pouco o cara volta, eu falei, eu sempre quis estudar com vocês. Então eu fui para lá, tá horrível, e o cara volta com você, porque ele sabe, né, daquilo que realmente você tem como valor. Então, eu sei que é difícil você fazer isso, você não vai dispensar o cara, mas cuidado para não desvalorizar, e a gente fala muito dessa questão de construção de marca no nosso projeto, tá? Isso é bastante importante. Isso porque você quer, tenho certeza que você quer ter 5, 10, 20 anos de polo e crescendo cada vez mais. Você vai fazer isso não fazendo o que só o mercado faz. Quer ficar catando lead na rua? Faça isso. Você tem que fazer aquilo que a gente chama de invasão, você tem que mostrar que você é forte, vai lá e tal, mas não faça só isso. Porque se você fizer só isso, você vai captar aquilo que eu falo, né? Você tem 100, 100 de meta. Uma ação de rua, assim, você tem em torno de 1%. Então, você tem que captar 10 mil leads para você fazer 100 de meta. Você vai acabar com a tua equipe, ligando para 100 pessoas para você fechar uma. Agora, você vai trabalhando um pouquinho mais qualificado, mais direcionado, seu negócio muda. No digital, um trabalho bem feito, 12,5% é a sua conversão. Dá para ser melhor que isso? Dá. Fazendo ainda um trabalho melhor no dígito. Quando você faz um trabalho direcionado, por exemplo, em termos de palestras, as pessoas que vêm, a conversão também pode ser maior, pode ser 20, 30%, enfim. Então, é isso que você tem que fazer. Então, não é só quantidade, é qualidade também. Mas a quantidade vai ser importante para você realmente ser um polo de milhões. Mas sempre A andando. clareza, né, Adriano? Clareza da importância daquele canal para o teu resultado, né? Ele pode ser lá 2%, 3%. E aí você medir, colocar a força exatamente que ela precisa. Não ficar colocando muita força num canal que não vai responder, ou é um canal bom com uma estratégia errada, que acontece muito, né? Eu estou fazendo uma ação, uma iniciativa, um canal que poderia rodar melhor, mais de 5%, 15% da tua captação, mas a estratégia está errada, porque você não entendeu o público. E aí, essa correção de rota que precisa estar vendo. Se a gente olhar, de novo, né, educação, a cada processo seletivo vale essa revisão. Peraí, esse canal, como que foi a performance dele? Como que foi o público? Como que eu posso melhorar? Essa revisão constante, a melhoria contínua, né, desses canais, com certeza, a cada processo seletivo você vai notar mudança, porque você vai estar observando esse comportamento, né? Se aquela ação promocional, ela está coerente para aquele canal, e se você conhece mesmo aquele cliente, aquele público ali que você está querendo estimular. Exatamente. Então, uma pergunta bem interessante aqui da Patrícia, né? Patrícia. É, eu vou primeiro para a segunda pergunta, tá? Que elas são duas perguntas praticamente juntas aqui. Você percebe algum padrão de visão regional preconceituoso a respeito da educação à distância? Exemplo, supervalorização apenas de universidades públicas presenciais? Patrícia, tem uma coisa bastante interessante que eu falo muito da questão de construção de marca, uma das coisas de construção de marca é você desmistificar o EAD. Porque as universidades públicas não é o forte delas, isso e a tradição de muitos anos e tal. Só para você ter uma ideia, na cidade de Blumenau, por exemplo, que eu tenho polo, um dos polos, quando a gente entrou, há 13 anos atrás, o pessoal meio que dava risada, assim, pô, quem são vocês, né? Aqui já tem uma universidade gigante, tem duas universidades gigantes aqui na região, você não é nada aqui. Um jornalista, inclusive, falou para mim, você é apenas um polo, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Você é apenas um polo, então vamos lá. Resumindo a história de tudo aquilo que a gente fez de construção de marca, hoje eu matriculo mais que essas duas universidades gigantes. Uma, a sede nacional é aqui, e eu matriculo mais que eles, e uma é uma universidade de 60 anos de história, eu matriculo mais que eles, porque a gente foi fazendo esse trabalho. Mas um dos trabalhos que é feito é desmistificar a EAD. Então, só que isso é um trabalho que eu faço há 18 anos, que eu tenho 18 anos de EAD, que é justamente mostrar, só que isso, por exemplo, eu faço isso em palestras, eu faço isso de diversas formas, mostrar que o quanto que realmente você aprende, o quanto que é sério, o quanto que eu faço lives sobre isso, tenho inclusive no YouTube
a palestra O Mundo e a Universidade Digital, quem quiser assistir, que é uma palestra justamente vai desmistificando tudo isso. Mostra que, inclusive, as pessoas saem dizendo o seguinte, cara, ainda bem que eu escolhi a AD e não escolhi um presencial. Porque, cara, isso aqui é muito mais moderno, isso aqui é muito mais atual, porque tudo que a gente faz hoje é digital. Aí é essa questão de você não usar só a palavra EAD. EAD, às vezes, pressupõe uma coisa distante, né? Ensino à distância, atrasada, sem qualidade, porque a gente foi ocupado, porque há 13 anos atrás a gente vendia como EAD, aula uma vez por semana. Eu já dizia o seguinte, você estudar, o vagabundo vem estudar aqui, eu te dou o diploma. E hoje a gente quase não fala sobre isso, uma vez por semana, mas a gente já começou errado, né? E hoje a gente fala só de preço também. Ou seja, a gente continua dizendo que ela é uma porcaria. Vem estudar aqui porque ó, tem um preço mais barato, porque se quiser coisa melhor, vai pagar mais caro, vai na universidade presencial. Eu sou a favor, inclusive, que tem que ser o mesmo preço presencial e EAD, porque se você tem a metodologia é diferente, mas aqui eu entrego qualidade, ou não. Então, se você realmente sabe que entrega qualidade, por que tem que ser preço diferente? Só as metodologias são diferentes. Então, assim, trabalhar, desmistificar isso é bastante importante e a gente realmente tem um efeito, assim, que o pessoal sai, nossa, caramba, eu não assisto filme como eu assistia antes, eu não falo no telefone como eu falava antes, eu não ouço música como eu ouço antes, por que que a educação tem que ser como era antes, né? Ela é muito mais moderna, então eu mostro que a educação digital, ela é digital como tudo que a gente faz hoje e o digital é mais moderno. Resumindo a história. Então, eu acho que isso vai quebrando alguns padrões. Fala, Pacheco. Não, e tem mercado para tudo, para tudo. Sim, Essa é uma precisa, clareza. exatamente. Exatamente. Tem mercado para EAD, tem mercado para presencial, tem mercado para tudo. E é esse tino que tem que ter, né? De qual que é o cliente certo para esse meu produto, para essa solução. Se é uma pós-EAD, se é um curso rápido, se é uma graduação, enfim, é a gente buscar incansavelmente esse público, porque tem mercado e muita gente para se formar, muita gente para se qualificar, independente do segmento. Então, hoje eu digo sem sombra de dúvida, assim, o mercado mais promissor, né, e ainda continua sendo e vai ser por bom tempo, é a educação, porque isso não para, né? A população cresce, nasce pessoas vão crescendo, vão tendo qualificação, vão estudando, e sempre e a gente também ter essa clareza que só graduação não basta. Você tem que ter mais serviços, mais portfólio, produtos no seu portfólio para poder agregar isso na carreira dele e aí você caminhar com ele nessa jornada. Então, eu entendo esse preconceito em determinadas regiões, mas eu tenho certeza que naquela região tem mercado para dele. É É, só a gente colocar uma lupa, um farol para poder localizar quem que é e aí observar a concorrência, observar em campo. Eu falo que eu sou marqueteiro de campo, eu não me canso de ficar no escritório. Então, eu aprendi muito sobre AD, aprendi muito sobre gás, aprendi muito sobre energia, estando no campo. Eu lembro quando entrei nessa empresa, tem quase 2 anos que eu estou lá, a minha primeira semana foi visitar prospecto, condomínio, restaurante, indústria. E assim, você vai visitar no caso do gás, você vai tomar muito sol na cabeça, porque a central de gás está fora, está no meio do pátio, e aí, como que é essa relação, como que funciona, qual que é a dor do cara, e aí você vê as possibilidades. Putz, isso aqui tem mercado. O- Tem gente fazendo muito serviço ruim. Como é que eu começo a endereçar isso para ele? Que o meu serviço é melhor, que o dimensionamento que fizeram para ele está equivocado, como é que eu... Então, a gente fala que a gente não é um vendedor de gás, a gente é o consultor de energia. Olha, eu estou trazendo uma solução energética para o teu ponto de venda. Isso muda exato. totalmente o contexto. Perfeito. Duas coisas aqui, que até para a gente finalizar, em relação ao perfil que o Pacheco está falando aí. E perfil do IAD, gente, não é só aquele que é o mais pobre, aquele que quer só preço. Gente, o perfil está mudando e a pandemia mudou bastante isso. E tem muita gente que não quer mais fazer o presencial, e nem pode, ou não faz sentido, não vê mais sentido você ter que ir na sala de aula, assistir a aula e depois ir para casa, perder esse tempo e tudo mais. Tem gente que quer qualidade na educação à distância. E quem é esse player do mercado? Quem? Sinceramente, quem é aquele que diz que eu tenho qualidade na educação à distância? Todo mundo só fala de preço. Então, você tem um vasto campo, inclusive de gente que era o perfil do presencial, que hoje quer fazer EAD, mas ele quer fazer um EAD bom, um EAD confiável. Um EAD, tem uma pesquisa da Roper que mostra isso, que tenha suporte, que tenha prática, que tenha, enfim. Então, tem o perfil.
Então tem que estudar muito esse perfil, a gente fala muito isso nas nossas aulas também. Eu quero aproveitar aqui falando, então, a última pergunta, né, para a gente finalizar, da própria Patrícia, se tratando de convênios com sindicatos, associações, se valendo das divulgações dos perfis e canais destas entidades, abertura para eventos através desses convênios, você pratica tipo de parceria com seus polos? Meu Deus do céu, Patrícia, pergunta excelente. Patrícia, a gente faz muito, e olha, quando a gente faz uma ação com uma empresa, você tem um resultado, né? Quando você faz com uma associação, você tem, olha a quantidade de empresas, né? Uma associação empresarial, por exemplo, que são atingidas, e aí cada uma delas também com seus colaboradores e tudo mais. Ou um sindicato, você faz o trabalho de formiguinha para, né, matricular as pessoas, quando você faz por um sindicato, por uma associação, por uma entidade de classe, você atinge muito mais pessoas. E mais uma vez, trabalhar conteúdo, porque essas associações, elas também têm esse compromisso, porque se eu represento uma categoria, eu quero trazer soluções, eu sou um hub também. Eu quero trazer soluções de quem pode me ajudar com isso. Cara, vem aqui Unicesumar, vem aqui Uniaselva, vem aqui Estácio, vem aqui Cruzeiro. Eu preciso de você para trazer conteúdo, porque eu não sou um produtor de conteúdo. A universidade então precisa dessa parceria não só para convênio. O desconvênio faz parte, mas todo mundo pode oferecer convênio, oferecer desconto. Por isso que eu nem gosto muito dessa palavra de convênio, porque ela pressupõe isso. É parceria. Você pode fazer muitos eventos. Cara, eu faço demais eventos. E às vezes eu crio um evento que tem a ver, vamos lá, mais uma vez, nutrição. Cara, por que eu não convidar um núcleo de alimentos, núcleo de nutrição, para assinar junto comigo? Não, mas eu não quero entrar, não posso entrar com dinheiro, gente, não está sem verba. Não, não, não pedi para você entrar com dinheiro. Eu vou botar assinar aqui. Ah, beleza, assinar o evento, vocês estão convidados, é de graça e tal. E aí o papel de vocês é divulgar para sua base. Pronto, cara, você precisa de gente. Eles vão divulgar, você atinge muito mais pessoas com isso. E aí eu vou dizer mais, um evento desse, você pode, já que você não vai cobrar, um quilo de alimento, um agasalho e tudo mais, traz isso e na hora de recolher isso, vai fazer uma ação social e traz a própria associação para fazer isso junto com você. Cara, olha que parceria, que nível de parceria que você tem com essa associação, com esse sindicato. Então, mais uma vez, a gente tem umas 10 aulas só sobre isso, porque isso amarra muita coisa. Isso amarra a atividade com o aluno, isso amarra a parceria, isso amarra a ação social, isso amarra imprensa, porque você manda isso para a imprensa, é um evento gratuito, é um evento depois que vai ter uma ação social e você consegue divulgação disso também sem custo. Olha só, gente, você pode fazer tanta coisa sem custo, que fala, não tem, o Adriano fala dessas coisas, Paulo de milhões, eu tenho que gastar milhões para ser Paulo de milhões. Não, cara. É só você fazer ações inteligentes, diferenciadas para você ser um Paulo de milhões. Fazer diferente. Então, fazer muito isso, Patrícia. A gente faz muito, dá para fazer muito, é assunto de diversas horas aí para a gente conversar sobre isso. Em outros segmentos tem muito disso também, Adriano. Essa estratégia de rede, Você ela tinha falado ajuda da muito. Brasel, isso? Como é que era? Isso, da Brasel aqui do Campos Gerais. É, recentemente a gente fez um trabalho em parceria com a Brasel, que ele tinha uma dor que ele tinha poucos associados em determinada praça. E a minha dor é porque eu era muito pequeno nessa praça. E a gente juntou as forças. Falei, peraí, vamos juntar o que tem e vamos levar conteúdo para esses empresários, donos de restaurante. Eu levei dois profissionais da empresa para levar conteúdo sobre energia e juntos a gente trouxe um profissional da área jurídica para trazer conteúdo referente à parte trabalhista, principalmente de delivery, que isso é hoje, se pegar qualquer restaurante, é uma bucha muito grande, você ter delivery e como que essa relação com o motoboy, se não tem relação, enfim, algo que dá muita discussão. E pegamos um hotel que era um cliente nosso. Gente, eu não entrei com dinheiro nenhum. Eu só fui com o dinheiro da gasolina do carro, a hospedagem, o cliente cedeu o espaço, cedeu o café, a Brasel levou o público, que eu precisava conversar com esse público, então a gente entrou praticamente no zero investimento, zero investimento. Gerou um baita de um retorno para a Brasel, porque ela cresceu na carteira dela de associados, ela conseguiu gerar valor para esses novos associados e os antigos, e a gente conseguiu rampar a carteira nessa praça. Hoje, se eu pegar aqui a praça de Curitiba, é Ponta Grossa, que está a cento e poucos quilômetros daqui. É a praça que gerou mais negócios de grandes volumes de consumo de gás, por conta desses eventos. Então, se a gente pegar toda a cadeia de restaurante,
Não vou dizer que a gente passou em tudo já, mas os principais a gente já colocou dentro da nossa carteira. E a gente começou a buscar outros volumes, indústria de asfalto, cooperativas, para poder agregar. Então, a estratégia de rede, ela não é nova, ela já é muito antiga. E foi potencializado isso por conta da pandemia. Como é que eu faço sem dinheiro para conseguir isso? E muitas vezes o interesse é o mesmo. O interesse é o mesmo. Ele precisa, o teu parceiro precisa gerar valor lá, ou precisa crescer carteira, você também precisa gerar valor, precisa crescer carteira, e isso muitas vezes com custo zero. Em determinadas praças, se a praça for menor, é mais fácil de fazer isso, porque todo mundo se conhece, todo mundo se conecta, todo mundo se ajuda. Então, é uma estratégia que eu sempre comento, e é uma estratégia que a gente usa aqui na empresa para um outro negócio, do que eu ficar catando cliente na rua. Então, peraí, vamos fazer uma parceria. Você leva um benefício para sua carteira, porque você precisa gerar valor para ele. Então, vamos pegar bancos. Bancos hoje, você troca de conta sim, né? E antes você não trocava, era um parto. Era para você trocar de banco. Então, a portabilidade hoje, bancos digitais, mas o que que mantém um cliente dentro do banco? Os serviços. O que que você está levando de benefício para ele? E a gente, no início, começou a querer captar cliente na rua e sampling e tal. Falei, peraí, para esse business, essa estratégia não funciona. Se a gente quer rampar logo carteira, vamos manter essa linha, esse canal de trazer cliente, mas vamos abrir uma estratégia de rede. Vamos se associar a grandes ecossistemas de negócio que tenham grandes carteiras e a gente leva um benefício, porque esse negócio precisa levar mais benefício. E é a estratégia que salvou a empresa, porque a gente estava batendo bumbo só de um lado, falando, vamos bater bumbo do outro, e esses dois bumbos hoje tá fazendo o negócio tracionar. Para você ter uma ideia, hoje um desses parceiros é o BTG. Então, o BTG leva a nossa energia para esses clientes e gera valor para o nosso negócio. Ou seja, a gente consegue ter clientes pagando conta, aquela coisa toda. O BTG enxergou a oportunidade de levar isso para os clientes, conectou e hoje é um dos principais parceiros nossos. Liga Energy, que é a Liga Telecom que é aqui do estado, enfim, foi uma estratégia que salvou o negócio. Então, eu tenho em mente aí, turma, bater bumbo é necessário. Só tem que bater bumbo certo, né? Para qual estratégia, qual que é a relevância daquele canal para você poder manter. E nunca vou falar para vocês, deixe de fazer promocional, faça promocional. Mas entendo muito bem, tem uma clareza muito grande de quem é esse cliente e qual que é, e para gerar relevância para ele e, consequentemente, gerar negócio. Tá sem áudio, Adriano. Ah, achei que foi sensacional, cara. Obrigado, muito obrigado. Queria agradecer a todos que vieram aqui. Nós vamos deixar gravado, vamos mandar inclusive o link depois para quem de repente conhece pessoas que, né, gostariam de assistir e tal, ou quiser assistir novamente. Enfim, a gente vai deixar disponível nas minhas redes sociais, tá? Agradecer demais. Teve 600 pessoas aí que a gente mandou o convite, mas tem muita gente que vai assistir. Depois a gente tem 100, 200 pessoas que assistem gravados. Isso é normal depois. Então, fica. Eu coloquei o nosso site aí, que é o Polo de Milhões, que tem todo o projeto, com todo esse conteúdo que a gente falou aqui, e muito mais também. Quem quiser entrar lá, lá também tem os meus contatos, tem as redes sociais também. Sigam lá, que a gente coloca muito conteúdo também. E, mais uma vez, agradecer muito, Pacheco. Você é um cara sensacional, fora de série. A gente trabalhou junto durante muito tempo e tenho saudade desse época de trabalho, porque era muito inteligente essa troca. Queria agradecer muito mesmo você estar junto com a gente aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês as minhas histórias, minhas jornadas, minhas experiências, e espero que tenha agregado conhecimento para vocês, para que amanhã, ao levantar, ou até hoje à noite, na hora de dormir, vocês começarem a reconsiderar algumas coisas, estratégias, e principalmente ter muito claro como vocês são donos de polos, gestores de polos, para ser um polo de milhões, o que conta é ter estratégia, ter uma inteligência muito grande para poder conectar tudo isso que a gente falou e o que o Adriano fala sempre nas aulas dele para poder virar um polo de milhões. Então, tudo é estratégia, tudo é negócio e desejo boa sorte para vocês. Eu estou no LinkedIn, Igor Pacheco, me procurem, se conectam. Sempre estou compartilhando conhecimento, conteúdo e as minhas andanças aí por onde eu tô, né, nas empresas que eu tô passando, enfim. Boa sorte para vocês, gente. E, Adriano,
Pô, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Pacheco. Gente, abraço. Continuamos trocando ideias aí nas redes sociais aí, bastante importante, porque a gente trouxe um pouco aqui, mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem muito conteúdo, que esse compartilhamento de conteúdos que é muito legal, a gente aprende uns com os outros. Obrigado mais uma vez. Abraço a Valeu, todos. Adriano e Um Igor. abraço. Parabéns pelo trabalho. Boa noite. Obrigado, valeu.